Olá! Hoje vamos falar sobre o nosso experimento de determinação da eficácia de protetores solares. A camada de ozônio é uma região da estratosfera responsável por filtrar a radiação ultravioleta. Porém, a emissão de gases causados pelas atividades humanas causam buracos na camada de ozônio, fazendo com que ocorra exposição maior aos raios UV, o que pode causar doenças de pele e enfraquecimento do sistema imunológico. Levando tudo isso em conta, surgiu a necessidade de uma proteção artificial conhecida como protetor solar, que promete ser um escudo a mais contra os raios UV. Com isso, o objetivo do trabalho é, através de experimentos com espectrofotômetro, verificar se o valor do fator de proteção solar calculado corresponde ao informado pela marca, e também comparar a absorção entre diferentes marcas e fatores que variam entre 30, 50 e 60. Para o cálculo do fator de proteção solar das amostras, foi utilizado o princípio do método de Mansur. Para isso, as amostras foram diluídas em etanol, com a finalidade de obter uma concentração final de 0,2 mg por ml. Após isso, as amostras foram calculadas no espectrofotômetro, em intervalos de 5 nanômetros entre 290 e 320 nanômetros. Isso se baseando no trabalho de alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também tinham o objetivo de determinar o fator de proteção solar, porém com perspectivas distintas. Após o uso do espectrofotômetro, aplicamos a fórmula, na qual o fator de proteção solar corresponde ao fator de correção vezes o efeito aritmatigênico da radiação de comprimento de onda, vezes a intensidade da luz solar no comprimento da onda, vezes 2 vezes a leitura espectrofotométrica da absorvância da solução da amostra no comprimento da onda. Na tabela, temos as constantes de cada comprimento de onda para aplicar na fórmula. Neste gráfico, podemos comparar o fator de proteção solar informado na embalagem, o calculado e as marcas das amostras, e é possível observar que todos obtiveram o valor calculado do FPS inferior ao informado na embalagem. Bom, com base no gráfico anterior, a gente pode observar então que as marcas que tiveram um maior distanciamento do valor de fator informado na embalagem foram a La Roche, para os fatores de 30 e 60 fps, e a Nivea para o fator 50. Enquanto que as marcas que tiveram uma maior proximidade do valor informado na embalagem foram a Garnier no fator 30, a Vick no fator 50 e a Nivea Kids no fator 60. Para que a gente pudesse fazer uma comparação entre diferentes fatores, nós construímos um gráfico do comprimento de onda pela absorvância de uma marca específica, a La Roche, da qual a gente usou 3 fatores diferentes. A gente usou um fator La Roche 30 fps, um La Roche 50 fps e um fator La Roche 60 fps, de modo a compará-los. Pelo gráfico, a gente consegue perceber que a absorvância nos comprimentos de onda analisados pelo grupo do FPS 30 foi bem menor do que a dos outros dois, e a do FPS 50 e 60 até 305 nanômetros estava bem próxima. A partir do 305 nanômetros elas começam a se afastar um pouco, a absorvância dos 60 FPS começa a crescer um pouco mais do que a dos 50. Após todos os cálculos e as análises dos resultados, podemos concluir então que todas as amostras de protetores solares analisadas obtiveram um valor de FPS menor do que o informado na embalagem. No entanto, é importante ressaltar que, de acordo com a legislação brasileira, a proteção de um filtro solar deve ser pelo menos 1/3 de seu FPS, como constado numa pesquisa pela revista Galileu, de modo que, mesmo que os valores encontrados pelo nosso trabalho tenham sido inferiores aos informados nas embalagens, eles ainda se encontram dentro das especificações da legislação. Além disso, é importante lembrar que nosso trabalho que dentro do trabalho existem alguns frutos de incertezas, como algumas substâncias dentro do protetor solar que podem não ter se dissolvido completamente no etanol, e algumas incertezas durante a dissolução. Portanto, podemos afirmar então que todas as amostras analisadas estão dentro do valor esperado.